Olá, vamos começar mais uma aula de Direito das Sucessões e vamos continuar falando sobre a sucessão legítima e a ordem de vocação hereditária estabelecida lá no artigo 1829 do Código Civil. Na aula passada nós falamos do inciso 1º, né, dos descendentes em concorrência dos ascendentes. Nessa aula nós vamos falar dos próximos incisos. Então, o inciso 2 fala dos ascendentes em concorrência com o cônjuge. Então, irão suceder os ascendentes em concorrência com o cônjuge se o autor da herança, o falecido, não tinha descendentes e daí os ascendentes e o cônjuge ou companheiro sobrevivente serão herdeiros de segunda classe. Quem são os ascendentes? Pai, mãe, avô, avó, bisavós, tataravós. Aqueles que estão acima na linha. Então, em concorrência com os ascendentes, não vai interferir o regime de bens escolhido pelos cônjuges no momento do casamento ou pela união estável. Sempre o cônjuge vai concorrer com os ascendentes. Os ascendentes serão considerados qual ascendente irá herdar? Os ascendentes em grau mais próximo irão excluir os ascendentes mais remotos, sem distinção em linhas, conforme o artigo 1836. Lembrando que não existe direito de representação na linha ascendente. Então, faleceu a pessoa sem descendentes, não tem aqui embaixo filhos, netos, os ascendentes irão receber a herança em concorrência com o cônjuge. Os ascendentes mais próximos, os pais recebem primeiro. Se existem pais, os pais vão suceder. Se não existem os pais, aí sim nós vamos ver os avós. Faleceu a pessoa, um dos pais já era falecido, tudo vai ficar para o outro pai vivo. Os avós não vão vir a representar esse pai que já era falecido, que era pré-morto. Como que em algumas situações os ascendentes vão suceder em linhas. Então, existindo igualdade em graus, mas diversidade em linha, os ascendentes da linha paterna herdam a metade e a outra metade será da materna. Então, vamos começar aqui. Linha significa linha paterna e linha materna. Essa é a linha materna, tudo que está por esse lado da linha. Esta que está para cá é a linha paterna. A mãe já era falecida, o pai já era falecido. Os avós irão suceder, mas em linhas. Vai ficar metade para a linha materna, metade para a linha paterna. Um quarto para cada avô. Então, aqui para a avó, aqui para a avó e aqui para o vô. Aqui para a avó, aqui para o vô. Um quarto para cada um. Nesse caso, já temos os pais. Vamos lá, linha materna, linha paterna. A mãe e o pai já eram falecidos, já eram pré-mortos. Aqui, o avô também já era falecido. Então, o pai da mãe já era falecido. Como é metade para a linha materna e metade para a linha paterna, a mãe da mãe vai ficar com metade. E
metade para a linha paterna, a avó e o avô vão dividir essa metade, 1/4 para cada um. Por isso nós dizemos que a sucessão é em linhas. Metade para a linha, metade para o lado materno, metade para o lado paterno. Vamos apagar para a gente poder continuar. Então, na sucessão dos ascendentes em concorrência com o cônjuge, vamos analisar agora qual montante o cônjuge ou companheiro tem direito quando ele concorrer com os pais, ascendentes, pais, avós, né, os ascendentes do falecido, que está estabelecido lá no artigo 1837. O cônjuge vai ter direito a 1/3 da herança se ele concorrer com os 2 ascendentes em primeiro grau, com o pai e com a mãe. Então, vamos lá, as pessoas se casaram, esse faleceu, mas ele deixou pai e mãe, ó. Se o cônjuge, esse daqui, concorrer com os 2 ascendentes de primeiro grau aqui, ó, pai e mãe, os avós são de segundo grau. Com o pai e com a mãe, o cônjuge tem direito a 1/3, e daí 1/3 para o pai, 1/3 para a mãe. O cônjuge tem direito a metade da herança se ele concorrer somente com um dos ascendentes de primeiro grau ou se for maior o grau da ascendência. Então, o pai era morto, vai ficar, vamos dizer que, vamos desenhar de novo que fica mais fácil. Cônjuge, esse faleceu. O pai já era falecido, só tem aqui a mãe. Metade para o cônjuge e metade para a mãe. Agora, esse é o cônjuge, esse faleceu. O pai e a mãe já são falecidos. Vai ter que concorrer com avós. Metade é do cônjuge, porque ele vai concorrer com ascendência maior, não é só do primeiro grau. Então, esses daqui vão ficar com metade para se dividir, e daí vai dividir por linha, como eu falei anteriormente. Vamos apagar aqui para continuar. Próximo slide. Cônjuge ou companheiro sozinho. Esse é o terceiro inciso do artigo 1829, que trata da ordem de vocação hereditária. Então, quando que o cônjuge vai herdar sozinho? Quando o falecido não tiver descendentes nem ascendentes. Então, a sucessão vai ser por inteiro para o cônjuge sobrevivente. E ele é considerado, nesse caso, terceira classe de herdeiro. Nesse caso, o cônjuge, independente do regime de bens do casamento, vai herdar toda a herança daquele que faleceu. O que diz lá o artigo 1830 do Código Civil? Somente é reconhecido direito sucessório ao cônjuge sobrevivente se ao tempo da morte do outro não estavam separados judicialmente, nem separados de fato há mais de 2 anos, salvo prova em contrário nesse caso de que essa convivência se tornar impossível sem culpa do sobrevivente. Primeiro, vamos considerar, não estavam separados judicialmente. Separação judicial é agora, pela Emenda Constitucional 66 de 2010, a maioria dos doutrinadores está considerando que não existe mais.
Então, podem existir ainda separados judicialmente, aqueles que se separaram antes dessa emenda constitucional de 2010 e não realizaram o divórcio. Porém, a partir da emenda constitucional 66 de 2010, entende-se que pode-se pedir diretamente o divórcio para extinção do casamento. Então, pode existir cônjuges separados judicialmente aqueles que fizeram a separação antes de 2010, dessa emenda, e não pediram ainda o divórcio. Mas após essa emenda, vamos considerar que só existe o divórcio, que é o entendimento majoritário. Então, pode existir essa opção, mas são poucos. Então, se as pessoas não estavam divorciadas ou se não estavam separados judicialmente, nem separados de fato há mais de 2 anos. Separação de fato. Não fez nada jurídico ainda, mas um saiu da casa do outro, eles não estão mais na mesma casa, já estão separados há mais de 2 anos. Essa parte de prova da culpa também foi extinta com essa emenda 66 de 2010. Hoje não precisa comprovar culpa para pedir divórcio. Então, essa parte do artigo, a maioria dos doutrinadores também entende que não deve ser analisada mais. Vamos analisar especificamente mais um pouquinho. Cônjuge separado de fato há mais de 2 anos não tem reconhecido seu direito sucessório, como eu falei, porque eles já estão há 2 anos sem relação nenhuma. Os companheiros também, que se separaram de fato há mais de 2 anos, eles já colocaram fim no relacionamento, já não existe uma relação entre eles. Então, também é afastado o direito sucessório do companheiro nessa situação. Além disso, o cônjuge, ele tem direito real de habitação, lá pelo artigo 1831. É um direito vitalício de poder permanecer no imóvel destinado à residência da família, se esse for o único imóvel a inventariar. Então, pelo resto da sua vida, em relação a todas as pessoas, ele pode exigir continuar nesse imóvel se ele for o único. Porque esse está se buscando, o legislador está tentando proteger o direito de moradia previsto lá no artigo 6º da Constituição Federal. E nesse caso vai ser quando o cônjuge concorrer ou ele não for herdeiro, for uma situação, ou ele concorrer e esse for o único imóvel, né? Então, ele tem essa garantia. E agora nós vamos analisar o quarto inciso, do artigo 1829, que traz a ordem de vocação hereditária, que são os colaterais, que são a 4ª classe de herdeiros da ordem de sucessão hereditária. Os colaterais só sucedem se não tiver descendentes, não tiver ascendentes, não tiver cônjuge. Daí eles vão vir a suceder. E os colaterais podem ser afastados da sucessão por testamento, se o autor da herança testar lá e estabelecer. Quais são os colaterais? Que ordem os colaterais sucedem? Primeiro, vão suceder os irmãos, porque os irmãos são herdeiros os irmãos são parentes de 2º grau. Os tios e os sobrinhos são herdeiros de 3º grau. Mas a lei diz que os sobrinhos vão receber antes dos tios. Foi uma escolha legal. E dizem que principalmente porque os sobrinhos normalmente são mais novos. Então eles vão aproveitar melhor os bens. E os primos, tios avós, sobrinhos netos, são parentes de 4º grau. Então, para os tios e sobrinhos herdarem, não podem ter irmãos. Para os tios receberem, não podem ter sobrinhos. Para os primos, tios, avós, sobrinhos, netos receberem, não podem ter tios, sobrinhos e irmãos. Não existe transmissão sucessória no parentesco por afinidade na sucessão legítima. O que isso quer dizer? Quando você se casa com alguém, você acaba
criando parentesco por afinidade com os parentes do seu cônjuge. Então, os irmãos vão ter os sobrinhos, os sogros, todos esses são parentescos por afinidade, né? Os irmãos vão ser os cunhados, as noras, e eles não vão suceder, tá? Porque não existe transmissão sucessória no parentesco por afinidade na sucessão legítima. Se você quiser deixar alguma coisa para nora, para sogra, para quem for, tem que ser testamentário, tá? Senão não vai receber. E como que vai funcionar a sucessão dos colaterais? Como eu falei, os colaterais, sempre em todas as sucessões, os colaterais mais próximos vão excluir os mais remotos, salvo o direito de representação, e só existe direito de representação na linha colateral dos filhos dos irmãos, ou seja, 2 sobrinhos. Então, só vai existir em favor dos filhos dos irmãos pré-mostros, sobrinhos, quando concorrerem com outros irmãos vivos. Tá, vamos ver esse desenho aqui. Nos interessa a sucessão dessa pessoa. Ele faleceu, deixando 3 irmãos. Esse irmão está vivo, vai receber 1/3. Esse irmão também está vivo, vai receber 1/3, mas esse irmão é pré-morto, ele já faleceu. Então, os filhos dele, os sobrinhos desse daqui, vão receber representando o seu pai que já era falecido, o irmão morto. Então, eles vão receber 1/3, nesse caso, vão dividir em 2, vai dar 1/6 para cada um. Só existe direito de representação dos sobrinhos. Para baixo não existe mais direito de representação, tá? E nem para cima. Na sucessão, onde concorrem à herança apenas irmãos, os irmãos bilaterais, aqueles que são irmãos de mãe e pai, recebem o dobro dos irmãos unilaterais, aqueles que só são ou de pai ou de mãe. Desculpa. Essa pessoa faleceu. Não deixou descendentes, que não tem nada. Os ascendentes já faleceram, então a sua herança vai para os seus irmãos. Tem 2 irmãos. Esse irmão é bilateral, tá vendo aqui? Ó? É de pai e mãe, ó. Pai e mãe são os mesmos. Esse irmão é só do pai, então ele é unilateral. Esse irmão recebe 2 vezes o que esse irmão unilateral recebe. Por quê? Porque a lei determinou. Como é pai e mãe igual, vai receber 2 vezes, e esse, como só o pai é o mesmo, vai receber 1 vez o que o bilateral recebeu. Não tendo irmãos bilaterais ou unilaterais, herdarão em partes iguais. Todos os irmãos são unilaterais, todos herdam igual. Todos os irmãos são bilaterais, todos herdam de forma igual. Agora, temos a regra como que vão ser com os demais bilaterais. O artigo 1843 do Código Civil fala: na falta de irmãos, herdarão os filhos destes, ou seja, os sobrinhos, e não os havendo, não tendo sobrinhos, os tios. Parágrafo 1º. Se concorrerem à herança somente filhos de irmãos falecidos, os sobrinhos, eles vão herdar por cabeça. Parágrafo 2º. Se concorrerem filhos de irmãos bilaterais com filhos de irmãos unilaterais, bilaterais, mesmo pai e mesma mãe, unilaterais, ou o pai ou a mãe, só, o outro é distinto. Cada um desses herdará metade do que herdar a cada um daqueles. É a mesma regra dos
irmãos bilaterais e unilaterais. Parágrafo 3º. Se todos forem filhos de irmãos bilaterais ou todos irmãos unilaterais, herdam por igual. Então, vamos ver aqui o desenho. Então, ó, dentro do terceiro grau, os sobrinhos herdam antes que os tios. Nós estamos considerando esse daqui, tá? Estamos fazendo a sucessão dele. Os irmãos, todos, são 3 irmãos, já são falecidos. Então, o que acontece? A regra diz, os sobrinhos herdam antes dos tios, ó. O pai já é falecido, esses daqui são os tios. Tio 1 e tio 2. Como tem sobrinhos, os sobrinhos herdam antes. E os sobrinhos vão herdar por cabeça, por direito próprio, uma vez que eles estão todos no mesmo grau, né? Os irmãos todos já faleceram, todos os sobrinhos herdam iguais, 1/3 para cada sobrinho. Não interfere que esse teve 2 filhos, esse não teve, esse só teve 1 filho. Agora, os sobrinhos não têm sobrinhos. Daí sim, nós vamos analisar os tios. E os sobrinhos, e daí a gente já passa para os tios. Sobrinhos. Se concorrerem só sobrinhos, a lógica é de sucessão por cabeça, é exatamente o que eu estava falando. Só sobrinhos estão todos na mesma linha, sucedem por cabeça, não precisa de direito de representação, tá? Os sobrinhos bilaterais recebem o dobro que os sobrinhos unilaterais, mesma regra que eu acabei de explicar para os irmãos. E agora vamos para os tios. Para que os tios herdem, não pode existir sobrinhos vivos. Então, ele morreu, todos os irmãos dele já morreram, o pai e a mãe já morreram, mas eles têm tios do lado dos pais, tio 1, tio 2. Os tios vão dividir a herança. São 2 tios, metade da herança para cada um dos tios. E podia ter tios do lado da mãe também. E daí ia dividir. Se fossem 2 tios do lado da mãe também, ia ser 1/4 para cada um, né? Vamos se dividir entre todos os tios. Agora, não tem irmãos, todos já faleceram, não tem sobrinhos, não tem tios, passa para os primos. Só que assim, o código ele não regulou, não determinou uma regra da sucessão para esses colaterais de 4º grau, que são os primos, tios, avós, sobrinhos, netos. Então assim, os primos, tios, avós e sobrinhos, netos vão herdar todos por direito próprio e como eles estão todos no 4º grau, um não vai excluir o outro. Então todos vão herdar por igual. Se tem um primo, um tio, avô e um sobrinho neto, vai ser dividido por 3. Tem 2 primos, um tio, avô e um sobrinho neto, vai ser dividido por 4. E assim vai. Todos vão herdar por igual. Por quê? Porque a lei não estabeleceu. Então, como a lei não estabeleceu uma regra diversa, considera-se que todos herdam por igual e por direito próprio. Porque já tinha estabelecido que não tem direito de representação. Então, agora vamos fazer uma breve revisão da nossa aula de hoje. Primeiro, nós falamos da sucessão dos ascendentes em concorrência com o cônjuge. A sucessão dos ascendentes em concorrência com o cônjuge só ocorre se não tiver descendentes. A sucessão dos ascendentes em concorrência com o cônjuge, que vão ser os pais, mães, avós, bisavós, tataravós, com o cônjuge não vai interferir o regime de bens do cônjuge. Cônjuge e companheiro sempre vão suceder com os ascendentes, independentemente do regime de bens que eles escolheram para o casamento. Os ascendentes de grau mais próximo vão excluir os mais remotos e não existe direito de representação na linha ascendente.
Daí nós temos a sucessão em linhas, ou seja, se o pai e a mãe já faleceram, os avós vão vir a suceder, mas vão suceder em linhas. Metade para a linha materna, metade para a linha paterna. Isso significa que se não tiver os 4 avós, só tiver 3, vai ficar metade para a linha paterna e metade para a linha materna, independentemente. E eles vão se dividir. Aquele que está sozinho porque o outro já faleceu vai receber metade, e enquanto o outro lado vai dividir entre os dois, vai ficar 1/4 para cada um. Daí nós temos a garantia lá de 1/3 para o cônjuge se ele concorrer com os 2 ascendentes de primeiro grau, com o pai e com a mãe, e a garantia de metade da herança para o cônjuge se ele concorrer só com um dos ascendentes de primeiro grau, só com o pai ou com a mãe, porque o outro já faleceu, ou se ele suceder com um grau superior, né? Em concorrência com um grau de ascendente superior, com os avós, mas daí o cônjuge tem metade. A terceira classe de herdeiros é o cônjuge suceder sozinho, quando não tem descendentes, não tem ascendentes. O cônjuge vai suceder sozinho, independentemente do regime de bens do casamento. Nesse caso, os cônjuges não podem estar separados de fato há mais de 2 anos, não podem ter a ação judicial, que eu falei com a emenda constitucional 66/2010, podem existir pessoas só separadas judicialmente, mas a partir dessa emenda o que acontece é o divórcio direto, não precisa passar pela separação judicial. E lembrar que o cônjuge tem direito real de habitação, que é um direito vitalício de poder permanecer se o imóvel que ele conviveu sempre com o seu cônjuge, o seu companheiro, for o único destinado à residência familiar. Daí, não tem descendentes, ascendentes, cônjuge, a herança passa para os colaterais, que são a 4ª classe na ordem da vocação hereditária, sendo que primeiro vai ser a herança pros irmãos, que se não tiver irmãos vivos, pros sobrinhos, que são preferidos pela lei sobre os tios, mesmo estando os 2 no 3º grau. Não tem irmãos, não tem sobrinhos, herança vai para os tios. Não tem irmãos, sobrinhos, tios, a herança é toda dividida entre os primos, tios, avós e sobrinhos, netos, e todos são de 4º grau. Lembrar que não existe transmissão sucessória no parentesco por afinidade, aquele que surge pelo casamento, né? Espero que vocês tenham gostado da aula, prestem atenção nos detalhes e analisem com calma, façam desenhos, porque a sucessão é fácil se perder. Então, usem esses desenhos para ajudar vocês, ok? Encontro vocês em uma outra disciplina e é isso aí. Obrigada.